Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros, presidido por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, discutiu hoje uma estratégia multifacetada para os assuntos do mar e aprovou um conjunto de medidas e ações relacionadas com o tema, o qual, como é sabido, é uma das prioridades do 21º Governo Constitucional, onde se prevê a implementação de uma estratégia transversal que materializa esse compromisso, traduzida desde o início na sua orgânica, ao ser criado, incluir na sua orgânica a senhora Ministra do Mar. O Conselho de Ministros refletiu sobre essa estratégia, que corresponde aos 3 principais desafios que já foram enumerados pelo Sr. Primeiro-Ministro: o desafio da soberania, o desafio do conhecimento e o desafio da economia, naturalmente na base de uma estratégia de preservação ambiental. Nesse sentido, o Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de medidas na área do financiamento de ações políticas relacionadas com o mar, em matérias de simplificação de procedimentos administrativos, comumente apontadas como demasiado complexas, como sublinhou hoje o Sr. Presidente da República durante o Conselho, e nessa matéria este é apenas o princípio de um conjunto de medidas que a Sra. Ministra do Mar está a preparar e serão incluídas no Simplex 2016, e para promover a competitividade dos portos portugueses e facilitar a investigação no mar e a difusão do conhecimento sobre o mar através do sistema de ensino desde o seu início. A economia do mar representa hoje cerca de 2,5% do nosso PIB. Demasiado pouco para tanto mar, como disse a Sra. Ministra no decorrer do Conselho de Ministros, fixando como objetivo a duplicação deste valor em 2020. Sra. Ministra do Mar, minha cara amiga, dou-lhe a palavra para concretizar as medidas que hoje aprovamos no Conselho de Ministros e, naturalmente, ambas estaremos disponíveis para responder às perguntas das senhoras e dos senhores jornalistas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Muito boa tarde a todos. De facto, hoje, neste primeiro Conselho de Ministros temático, apresentado, presidido pelo Sr. Presidente da República, dedicado aos assuntos do mar, foi dado um primeiro passo para passar do desígnio à realidade. Tal como referiu a Sra. Ministra da Presidência, uma das metas que fixámos, que o Governo fixou e que hoje apresentei ao Sr. Presidente da República, é duplicar o peso da economia do mar até ao final desta década. De facto, é muito pouco peso para tanto mar. Nós termos 2,5% do valor acrescentado bruto é demasiado pouco para tantas potencialidades e para tantos anos de belíssimos discursos. E hoje deu-se um passo significativo. Selecionamos para responder a este desafio da soberania, desafio do conhecimento, desafio da economia, selecionamos vários eixos, 5 eixos de atuação. E em função daquilo que são as necessidades maiores sentidas por parte da economia real, por parte da vida real. E, desde logo, a primeira necessidade é a necessidade do financiamento do investimento, financiamento da economia do mar. E aqui aprovámos 2 muito importantes diplomas. Por um lado, uma resolução do Conselho de Ministros que lança o Mar 2020, ou seja, que põe em funcionamento os fundos comunitários específicos de apoio à política do mar. Esta resolução do Conselho de Ministros será publicada ainda este mês, dentro de dias, e simultaneamente serão publicadas as portarias que fixam os regulamentos que vão possibilitar que ainda no primeiro semestre sejam feitas as primeiras candidaturas e aprovadas as primeiras candidaturas para investimentos nesta área. Mas o financiamento da economia do mar não se fica por aqui. Porque existe uma grande vocação dos fundos comunitários para aquilo que diz respeito à pesca e à aquicultura. Mas nós queremos ir mais longe. Queremos avançar já para a biotecnologia azul.
Nós queremos avançar já para as energias offshore. Nós queremos avançar já para aquilo que são atividades emergentes da nossa economia. E por isso foi também hoje foi aprovado um decreto-lei que constitui o Fundo Azul. O que é o Fundo Azul? O Fundo Azul é o recurso onde podem recorrer os investidores e os empreendedores do nosso país para poderem pôr em prática novas atividades ligadas ao mar. É um fundo de apoio ao investimento. É um fundo que vai apoiar tudo aquilo que serão novas atividades ligadas ao mar, para além daquelas que são também importantes, porque também vai financiar parcerias entre a sociedade científica e o empreendedorismo, em que vamos também financiar, portanto, aquilo que seja novas investigações ligadas ao desenvolvimento tecnológico e ao desenvolvimento industrial. Mas, para além do financiamento, o segundo grande problema do investimento em Portugal tem a ver com os procedimentos. É complicado relacionar-se com o Estado. É complicado aprovar novos licenciamentos. E por isso, o segundo vetor da nossa aposta é o vetor da modernização, da simplificação administrativa. Aprovámos hoje uma medida que é como referiu o Sr. Ministro da Presidência, uma das variadíssimas medidas que vão integrar o Simplex do Mar, que vai integrar o Simplex 2016, que a Sra. Ministra da Presidência e da Simplificação Administrativa irá apresentar mais tarde este ano. Mas nós entendemos que era importante, hoje que se dá um passo em frente, aprovar uma medida. E essa medida é a fatura única portuária por escala de navios nos portos nacionais. O que é isto? Isto quer dizer que qualquer navio que escala um porto, em vez de chegar ao fim e andar a ter faturas de várias entidades que integram a administração, a capitania, a autoridade tributária, a autoridade portuária, a autoridade sanitária, enfim, em que cada uma dessas tinha que haver uma relação com cada uma dessas entidades, em vez de se fazer, será um interlocutor único. Será uma única fatura e que depois o Estado, naturalmente, terá que repartir as receitas daí provenientes. Mas com isto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a diminuir horas de trabalho para os operadores e estamos também a diminuir horas de trabalho para a administração, ainda por cima com uma vantagem ambiental, que se vão poupar vão-se diminuir cerca de 600 mil folhas A4 por ano, o que representa uma redução substancial nas emissões de CO2. Mas não ficámos nem pelo financiamento, só pelo financiamento, como se não fosse já o suficiente, nem apenas pela simplificação. E apostámos também num outro vetor, que é um vetor também transversal ao Governo, que tem a ver com a coordenação territorial e com a descentralização. E aprovámos um decreto-lei que obriga que exista uma coordenação estratégica entre o Porto de Lisboa e o Porto de Setúbal. A partir de agora, estas duas administrações portuárias terão uma administração única e terão que, obrigatoriamente, fazer um plano estratégico coordenado, tendo em conta os recursos inerentes a duas administrações portuárias. Mas não é só a coordenação territorial, mas também a descentralização. E vamos aproximar aquilo que é a gestão estratégica portuária daquilo que é a gestão do território. E, por isso, neste Conselho de Administração único entre as duas administrações, um dos elementos será indicado pela Área Metropolitana de Lisboa. Mas a Área Metropolitana de Lisboa terá também competências na elaboração e na aprovação do plano estratégico. Mas a nível dos portos também não nos ficámos só pela coordenação territorial e pela simplificação. Também avançámos para o elo que faltava. E o elo que faltava é avançar para a marinha mercante e para o transporte marítimo. Não é razoável que Portugal tenha menos navios registados sob a sua bandeira do que o Luxemburgo, que é um país que, como sabemos, é interior. E, por isso, foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros
que obriga a que durante o primeiro semestre seja completado o benchmarking daquilo que se passa a nível europeu, isto é, quais são os regimes fiscais e jurídicos aplicados a este setor em todos os países da União Europeia, e até ao final do ano teremos que implementar em Portugal o melhor, o que seja mais conveniente para a economia nacional. Mas também a nível estratégico também foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que cria um grupo de trabalho que também, ao longo deste ano, irá analisar todos os projetos experimentais, todos os projetos piloto que trabalham com energias offshore e energias renováveis, e teremos que definir uma estratégia e um caminho de rentabilidade associada a este setor, ou seja, passar daquilo que são projetos experimentais para aquilo que são projetos industriais e projetos que devem seguir o seu caminho numa lógica não de apoio, mas numa lógica de rentabilidade e de valor acrescentado para o nosso país. Mas também, à margem do Conselho, avançámos para dois aspectos que são extremamente importantes. Foram assinados à margem do Conselho 2 protocolos, entre o mar, a educação e a cultura, e outro com a ciência, tecnologia e ensino superior. E estes protocolos visam essencialmente criar novas gerações oceânicas, ou seja, introduzir nos currículos escolares do básico e do secundário, quer programas ligados ao conhecimento do oceano, quer introduzir desportos náuticos naquilo que são os desportos escolares, quer ainda introduzir hábitos mais saudáveis, dietas mais saudáveis nas nossas escolas e pôr as nossas crianças, os nossos jovens a comer mais peixe e produtos derivados do pescado. Para terminar, também gostaria de dar aqui duas notas. Foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que reativa, redinamiza e cria novas regras para funcionamento da Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, dando-lhe uma maior relevância na coordenação destes assuntos, obrigando a que sejam feitas pelo menos 2 reuniões por ano e que possam ser criados comitês especializados dentro das áreas de governação, por exemplo, um comitê especializado ligado à energia, outro ligado à modernização administrativa nos assuntos do mar, enfim, criando uma lógica acentuando e potenciando a lógica de transversalidade dos assuntos do mar. Finalmente, gostaria de vos dar nota que foi criado o Prémio Nacional Mário Ruivo Gerações Oceânicas. O professor Mário Ruivo é, porventura, a pessoa que nas últimas décadas mais contribuiu para o desenvolvimento da investigação e do saber e do conhecimento sobre oceanos, sobre o Atlântico, sobre o mar em Portugal. É de justiça que seja dado o nome do professor Mário Ruivo a este prémio, assim como é da maior utilidade que, a partir de agora, os nossos jovens tenham a possibilidade de desenvolver trabalhos todos os anos nas escolas secundárias, todos os anos, e possam ter um prémio pela melhor divulgação do conhecimento científico, do conhecimento do cotidiano, do dia-a-dia, ligado ao mar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Senhoras e senhores jornalistas, estamos à vossa disposição para algum esclarecimento ou pergunta que nos queiram colocar. Muito obrigada. Boa tarde, Tiago Contreiras, da RTP. Eu gostaria de saber se fosse possível mais alguns detalhes em relação ao Fundo Azul, nomeadamente qual é a verba prevista para este fundo e também ao nível da estratégia Mar 2020, estamos a falar de que montante de fundos comunitários, no fundo perceber os valores envolvidos nestes dois mecanismos. Obrigado. Sra. Ministra, se faz favor. Muito obrigada pela pergunta. Vou começar pelo Mar 2020. O Mar 2020 são, portanto, como disse, os fundos comunitários destinados a esta área dos assuntos do mar, das políticas do mar e das pescas.
aliás, é especificamente para esta área, não pode ser utilizado para outra área. Em termos de fundos comunitários mais contrapartida nacional, estamos a falar de um programa de cerca de 520 milhões de euros até 2020. É um programa que já deveria estar iniciado, aliás, o programa já teria começado há 2 anos, mas que efetivamente não estava feita nem a resolução do Conselho de Ministros nem as portarias com os regulamentos e que, portanto, nós aceleramos e agora estará em vigor de imediato. Este dentro de dias, tão depressa quanto a imprensa nacional o fizer, serão publicadas a resolução do Conselho de Ministros e as portarias, para que se possa imediatamente começar a ativar o programa que, como disse, é um programa global que até ao final da sua vigência são cerca de 520 milhões de euros. O Fundo Azul tem uma natureza diferente. O Fundo Azul tem diversas fontes de financiamento, vou identificar aqui algumas. São fontes de financiamento que têm a ver, para além das dotações que possam existir diretamente do Orçamento do Estado, que não é o caso este ano, porque o Orçamento do Estado foi elaborado, não estava criado o Fundo Azul e, portanto, não haverá, mas será capitalizado por uma parte das taxas, da percentagem das taxas cobradas nos portos, nas administrações portuárias, das capitanias, da Direção-Geral dos Recursos Marítimos, ou seja, parte das taxas que hoje são cobradas por toda a atividade ligada ao mar reverterá para capitalizar o Fundo Azul. Por outro lado, também existem outros fundos, nomeadamente o da Segurança Alimentar, o Fundo Português de Carbono, o Fundo Energético, que também irão contribuir para este fundo. E porquê? Porque nós estamos a falar de financiamento de atividades que estão diretamente relacionadas com estas questões, com as questões que estão na essência dos fundos que contribuem e, sendo o mar um dos principais consumidores, o principal consumidor de CO2 a nível nacional, a nível mundial, também é natural que o Fundo Português de Carbono contribua. A ideia, o espírito do fundo é que, em velocidade de cruzeiro, o Fundo Azul se financie a si próprio, isto é, que seja a própria atividade económica, através das taxas que paga para os licenciamentos, que vá capitalizando o fundo. Além disso, são financiamentos que não são a fundo perdido e, por isso, quando atingem o investimento atinge um nível de maturação e de capitalização e de rentabilidade, evidentemente que pode o financiamento reverter para o fundo e para se financiar outros projetos. Estamos a falar a nível de uma velocidade inicial de cerca de 10 milhões de euros por ano. Mas estou-lhe a falar de uma Constituição que será uma Constituição inicial e que depois vai crescendo com a própria economia a crescer. Sandra Antunes, TVI, eu pergunto-lhe, gostaria de saber que contributos deu o Presidente da República nesta reunião de Conselho de Ministros e se esperam que este seja também um tema de máxima importância para o próximo Presidente. Só uma nota, o Sr. Presidente da República participou ativamente e não apenas passando os diplomas, como se costuma dizer neste Conselho de Ministros, da sua experiência, do seu conhecimento relativamente a alguns projetos específicos, como no caso energético, que foram aqui referidos, como já referi em matéria de complicação administrativa que muitas vezes nas suas deslocações e na importância que deu ao tema nos seus 2 mandatos lhe foi comunicada pelos empresários que atuam nesta área, por exemplo na área da aquicultura, que é uma área onde estamos já a trabalhar conjuntamente, e o Sr. Presidente foi referindo e intervindo sempre ativamente neste domínio. Não sei se a Sra. Ministra quer acrescentar mais alguma coisa. Gostava ainda de acrescentar mais um ponto muito importante, que foi muito sublinhado pelo Sr. Presidente da República, que é muito importante passar da reflexão, dos relatórios, da teoria, como se costuma dizer, a este conjunto de medidas efetivas de intervenção política e de ação política.
O Sr. Presidente da República, ao longo de 10 anos, teve a oportunidade de passar várias vezes a mensagem da importância do desígnio marítimo para Portugal. E uma das referências que hoje fez e que está em sintonia com a política do Governo é que temos que passar das palavras aos atos. Ora, de facto, na nossa governação, aquilo que é o nosso lema neste momento é fazer acontecer. De facto, existem muitas reflexões, existe uma estratégia nacional para o mar que está em curso, que pode ser melhorada, com certeza, todas as estratégias podem ser melhoradas. Agora, o que está em causa neste momento e que também é partilhado com o Sr. Presidente da República é que temos que fazer acontecer. E para fazer acontecer, nós temos que criar condições para que se possa fazer acontecer. E é exatamente isto que fizemos hoje. Se existem problemas de financiamento, resolvemos os problemas de financiamento, existem problemas de complicação administrativa, aplicamos medidas de simplificação administrativa, existem problemas na concretização de projetos, porque não se sabe bem qual é o caminho, como é o caso da Marinha Mercante, estude-se e sabe-se qual é o caminho, ou seja, o que nós estamos aqui a fazer é deixar-nos de teorias, desculpem a franqueza, sabe que alguns conhecem-me, deixar-nos de teorias e começar a aplicar aquilo que todos nós sabemos que é necessário para fazer acontecer a economia do mar. Queria saber uma questão concreta, é se o Sr. Presidente apresentou, além de se ter envolvido, sugeriu mesmo medidas, por um lado, já agora perguntar-me se estas medidas são apenas o início e onde é que o Governo quer chegar mais em termos de medidas para o mar, portanto, este é um chapéu de chuva, digamos assim, o que é que o Governo tem mais previsto para melhorar a rentabilidade da economia do mar, e ainda em relação ao Fundo Azul, que parte com 10 milhões de euros por ano, se bem tomei nota, qual é o objetivo, por exemplo, em 2020, de ter nesse fundo, se há valores concretos? Naturalmente não cabe ao Sr. Presidente da República, nas suas funções, apresentar medidas concretas, mas presidir ao Conselho de Ministros, para o que tinha sido convocado, e nessa qualidade, como disse o Sr. Presidente da República, interviu ativamente no Conselho, e eu passava então à Sra. Ministra para lhe responder às questões concretas que nos colocou e para a qual a Sra. Ministra terá todo o gosto em esclarecer e acrescentar informação. Sra. Ministra, faz favor. Senhora Ministra, nós temos, de facto, uma estratégia muito bem definida e, aliás, está muito detalhada até em termos de programa de governo. E este é apenas um primeiro pacote. Aliás, uma das vantagens que existe na revitalização da Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar e de obrigar a que reúna apenas, no mínimo, 2 vezes por ano, é exatamente dizer que marcar timings muito próximos, muito frequentes, para que se possam dar passos significativos relativamente a esta matéria. Agora, concretamente aos desafios que colocou, nós vamos apresentar ainda este semestre um pacote relativo aos investimentos públicos e privados associados com a atividade portuária, isto é, vamos falar daquilo que são investimentos nos portos, decisões nos portos, da operacionalidade dos portos, acessibilidades aos portos, ou seja, ainda este semestre, no primeiro semestre, será apresentado um pacote relativo à atividade portuária. Também ainda este semestre será apresentado um pacote relativo ao Simplex do Mar. Também com medidas que vão desde a náutica de recreio, passando pela aquicultura, até toda a interação entre aquilo que é o Estado e as pessoas ou as empresas. Portanto, este semestre vamos ter, de facto, 2 apostas fortes, que é o pacote do portuário e o pacote relativamente às medidas de simplificação.
Mas trimestralmente iremos apresentar novas medidas ligadas a estes 5 eixos, aos 5 eixos que referi, aos eixos de coordenação interministerial, aos eixos de simplificação, de descentralização, de promoção da atividade económica, de promoção da competitividade e de apoio à ciência e ao desenvolvimento. Em cada 3 meses apresentaremos novas medidas para que se possa de facto ser marcante em matéria de desenvolvimento económico ligado ao mar. Última pergunta para o Expresso. Boa tarde. Senhora Ministra, eu gostaria de saber, em relação a esta economia do mar, o anterior Governo também já tinha feito algum trabalho, estava a desenvolver, e neste aspecto gostaria de lhe perguntar especificamente, por exemplo, havia uma iniciativa que se realizou no ano passado e que passaria a ser anual, e que foi muito elogiada, digamos assim, pelos participantes, que era a chamada Blue Week, portanto reunir aqui durante uma semana ministros do mar de todo o mundo ou dos possíveis. Eu gostaria de saber se também se tenciona prosseguir nessa linha e se, por outro lado, em relação às dificuldades, nomeadamente que são os projetos que existem em termos de energia, porque Portugal e da aquacultura, visto que Portugal tem uma grande costa atlântica de mar muito agreste, não é fácil, portanto exige grandes investimentos em termos de criação, não é? Da aquacultura, não é só o Algarve, e se esses aspectos específicos estão contemplados nos seus programas, não é? No seu plano. Como disse há bocado, essa intervenção, como disse há bocado, o Sr. Presidente da República interveio exatamente tendo em conta o seu contacto com os empresários da aquicultura, e esse é um dos temas que nós temos exatamente estado a trabalhar, porque é uma das áreas de grande complexidade e onde a nossa experiência, o nosso contacto, até na Volta Simplex, não apenas no Algarve, mas também em Aveiro, há outros empresários da aquicultura espalhados pelo país, e foi também uma das áreas que foi sublinhada na intervenção do Sr. Presidente da República neste Conselho de Ministros. Gostava que a Sra. Ministra referisse também agora, gostava também de referir, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, que esta é uma área de continuidade de trabalho, naturalmente para os governos anteriores, desde o governo do Dr. Durão Barroso, mas também tendo em conta todo o trabalho que foi feito na Presidência da República, e acho que também esse trabalho hoje foi aqui demonstrado nas intervenções feitas pelo Sr. Presidente da República durante este Conselho, onde interveio várias vezes, e eu acho que foi claro essa, digamos assim, como os temas lhe eram tão conhecidos, e não no detalhe, e não apenas por serem temas, enfim, que todas as pessoas que vão vendo as informações vão tendo conhecimento. Conheci-os, alguns deles com bastante informação detalhada. A Sra. Ministra quer com certeza acrescentar alguma coisa, particularmente relativamente à pergunta que fez sobre o contacto com outros membros de governos europeus e mundiais nesta matéria. Obrigada, Sra. Ministra. Eu diria que seria impossível implementar o programa de governo em 3 meses. Eu acho que o que é inédito é conseguir-se um pacote desta dimensão e profundidade nestes 3 meses, nestes primeiros 100 dias de governação. Mas relativamente à questão que colocou, existe de facto uma lógica de continuidade e de aproveitamento de tudo aquilo que é interessante e que possa potenciar o nosso país e que vem de trás. Como sabe, desde a década de 90 que têm sido produzidos vários estudos e várias iniciativas que promovem o nosso país e que até agora sem resultado, mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer. Quanto à iniciativa, quanto à Blue Week, iremos dar continuidade a essa iniciativa, transformando em algo talvez porventura mais útil para o nosso país.
porque de facto, enfim, como a ação de divulgação interna foi interessante, como a ação de divulgação externa que tenha derivado em algum acréscimo de investimento não derivou, portanto, ou seja, não foi produtiva em termos de acréscimo da competitividade e da atração de investimento. E por isso nós queremos transformar essa Semana Azul e transformá-la numa Semana do Atlântico em que, de facto, se dê um enfoque temático a essas matérias, ou seja, em que não vos vou dizer agora quais são as matérias, evidentemente, mas que procuraremos ter temas associados à semana como forma, de facto, de potenciar o investimento no nosso país e de atrair investigadores e financiadores e investidores para o nosso país. Agora, relativamente às outras questões que colocou, relativamente às questões de simplificação, naturalmente que, como a Sra. Ministra da Presidência disse, que nós temos aqui um pacote substancial relativamente a todas essas matérias e que, a seu tempo, será implementado e anunciado. Como disse há pouco, trimestralmente iremos apresentar as medidas já concretizadas a nível do Ministério do Mar. Registro aqui com muito agrado que, de facto, a transversalidade e a assunção por parte de todos daquilo que tem sido a importância que o Governo no seu todo deu ao mar, tem estado em prática. Não tenho memória de ter sido tão fácil, ao longo de toda a minha vida, ter sido tão fácil aprovar medidas tão importantes, decretos de lei tão importantes como foi na preparação deste Conselho de Ministros. De facto, todos os ministros estão empenhados em participar, cada um deles com o seu contributo, maior ou mais pequeno, conforme a área governativa, na Estratégia Nacional para o Mar, e foi isso que aconteceu aqui, todos participaram e demos um passo em frente. Muito obrigada pela vossa participação neste Conselho e pela divulgação das notícias e medidas aqui aprovadas. Muito obrigada.